No programa de hoje você vai conferir o balé clássico como atividade física, o nado sincronizado e suas diversas faces. Veja também uma entrevista com um pequeno mestre na arte do xadrez. Então, não saia daí, o Interação está no ar! Leveza de movimentos, sequências de giros complexos e passos bem coreografados. Esse é o balé clássico. O Interação vai te mostrar como essa dança exige muito do físico de bailarinos e bailarinas. Para falar um pouco sobre a dança, sobre o balé clássico, nós vamos conversar com a professora Paola. Tudo bem, professora? Tudo bem. E você? Tudo bem. Professora, quais são os benefícios do balé clássico como atividade física? Olha, vamos começar pela terapia. É uma coisa que relaxa, agradável, certo? Agora vamos para a parte técnica. O balé clássico ele ajuda na postura, na desenvoltura de qualquer pessoa, porque impõe. Vamos dizer, você anda na rua relaxado. A bailarina não. Nunca você vai pegar uma bailarina relaxada, ela está sempre imponente. Então, o benefício do balé, principalmente, normalmente assim, o pessoal que procura dança, procura com essa finalidade. Mais do que dança ou exercício físico, o balé pode se tornar uma atividade muito prazerosa para quem o pratica. O balé, assim, além de ser uma atividade física que ajuda no condicionamento físico mesmo, né, como um atleta e tudo, o balé me ajuda muito como terapia, como prazer, diversão. Eu faço faculdade de engenharia mecânica e danço balé até hoje. Então, assim, pode parecer uma coisa bastante contraditória, mas o balé assim, é o que me mantém mais feliz, é a atividade que mais me gera prazer de todas que eu realizo. Você estava me falando da questão das crianças, né? Existe uma idade para começar a se dançar o balé clássico? Existe. Nós não podemos aceitar crianças abaixo de 3 anos. Primeiro porque elas não têm ainda coordenação, a gente não pode exigir nada, elas estão brincando ainda. A partir de 3 anos, a gente dá aula, mas é lúdico. Contando história, elas não aprendem passos, aprendem sem saber. A terceira idade nós ainda não temos, mas seria interessante, porque como terapia e é muito gostoso. Antigamente existia até um certo preconceito com o homem que dançava balé. Essa história vem mudando, é verdade? Os homens têm procurado as academias para aprender a dançar o balé clássico? Vem mudando. Atualmente, aqui na minha escola, por exemplo, eu tenho muitos homens. Porque antigamente era discriminado. Quem dança balé não é homem. Não existe isso mais. O bailarino, ele é homem e ele pode ser um excelente bailarino. Começa pelos grandes bailarinos, Baryshnikovsky, que são homens. Então, eu acho que esse preconceito já acabou. E dentro dos passos do balé, dentro de uma apresentação, qual que é o papel do bailarino e qual o papel da bailarina? Olha, tem gente que fala que o bailarino serve como suporte. Não, o bailarino também dança. Hoje, em concursos, eles concorrem com, por exemplo, tem solos masculinos, tá muito diferente. E a bailarina, para dançar com ele, a gente chama de padedê. O padedê é importante a gente ter o bailarino, porque sem ele não vai acontecer. Senão vão dançar 2 mulheres. Até pode dançar, nada impede. Mas é muito importante o papel dele para segurar, para ficar bonito, certo? Mas eles hoje também eles têm o papel deles. Antigamente acho que não tinha muito, mas hoje tem. Então eles são importantes para dançar e são importantes para elas também. E o bailarino e a bailarina trabalham muito com o corpo, né, dentro do balé. Você sabe me dizer aí quais são as partes mais trabalhadas ou o balé engloba o corpo todo do dançarino? Ele consegue pegar as diversas faces, consegue trabalhar todas as musculaturas? Como que isso funciona? Não, ele trabalha toda a musculatura. Deixa eu te explicar. Desde o dedo do pé
até o fio de cabelo. Por quê? Para o bailarino ficar numa posição segura na barra, ele tem que abrir todos os dedos no chão. Daí começa, eu trabalhei todos os meus dedinhos, o pé, o tornozelo, a panturrilha, a coxa, barriga. Para o bailarino, tudo é importante, porque não adianta você ter um bailarino lindo, maravilhoso lá todo, olhando para o chão. Que graça que vai ter isso? Não, o bailarino tem que saber enfrentar. Por que não dizer que as bailarinas são atletas? Treinar duro faz parte da vida dessas dançarinas. Atualmente eu treino 3 vezes por semana, 2 horas de aula, e na época de competição que a gente tem que treinar, intensificar o treinamento, e aí aumenta, treina sábado também, a gente fica à disposição do balé. Treina às vezes 3, 4 horas durante os sábados. E agora a professora Paola vai dar uma aula básica para a gente de como é o balé clássico. Professora, o microfone do Interação é todo seu. Muito obrigada. Bom, a aula básica, eu vou mostrar alguns passos. Briefing. Elas estão trabalhando o braço, espera a introdução da música e plié, volta, plié, grand plié. Elas vão, olha, estão trabalhando os joelhos, pés, isso, battement tendu, puxa a ponta, fica, olha o trabalho de pé, andeor, desce segunda posição, fecha braço, port de bras, faz primeiro port de bras, 1, olha para a mão na segunda posição, 2, cambré frente, cambré, elas estão alongando, primeira posição, brabá, sobe braço quinta, ficou, battement tendu, vai, frente, 1, plié, quarta posição, o joelho não pode cair, abram os joelhos, esticou, a barriga está soltando ligeiramente, fecha a primeira, itam de lado, demi-plié na segunda, transfere, passou para outra perna, solta a barra, fechou primeira, port de bras de quinta, subiu os 2 braços. No chão, elas teriam que estar andeor. Andeor, os pés estão para fora. Andedam, virou. Andeor, braço quinta. A coluna reta vai à frente. Segunda posição de perna, abriu, abre, de verdade. Abre, cambrelado. Pro outro lado, elas estão alongando. As formas do corpo das bailarinas são invejadas por muitas mulheres. Mas será que dá para manter o físico só dançando balé? Como em toda atividade física, se você não tiver uma alimentação saudável, assim, não só saudável quanto balanceada, é um pouco difícil. Eu costumo fazer exercício aeróbico, tipo caminhada, corrida, mas depende muito também do metabolismo de cada uma. Se a menina não tem tendência, o balé é suficiente, sim.